Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso central. Vocês já viram o sistema nervoso motor e agora nós iremos falar sobre o sistema nervoso central. Então, nós vamos ver medicamentos que vão agir nesse sistema nervoso central. Mas antes de vocês entenderem, o que eu quero que vocês entendam? Que o sistema nervoso central ele vai ser aquela parte que vai estar na região do cérebro, né, e da medula espinhal. Então, os fármacos eles vão agir nessa determinada região. Então, nós iremos ver aqui os fármacos antipsicóticos, os fármacos anticonvulsivantes, os fármacos antidepressivos. Então, nós iremos ver essa parte. Mas o que acontece? Eu peguei um pouco de morfologia para poder explicar para vocês primeiro. Então, nos slides, vocês vão estar vendo o quê? Barreira hematocefálica, o que ela faz, algumas determinadas regiões do sistema nervoso central, que ele vai ser dividido em duas partes, em cérebro, né, e medula, em encéfalo e medula espinhal. Então, a gente vai estar vendo isso. Então, o que acontece? Tem determinada parte do nosso cérebro que ela vai reagir na ação do sono. Os medicamentos, os fármacos vão se ligar ali, causando o quê? O sono. Ou tem fármacos que vão se ligar ali, impedindo que os neurotransmissores hajam na parte do cérebro que causa o sono e fazendo com que a pessoa não tenha sono. Então é isso que nós iremos estar vendo no sistema nervoso central. Tá ok? Então espero que vocês aproveitem bem a aula e qualquer dúvida pode ir me chamando. Então, gente, continuando a falar sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso central, quando a gente falar nele, a gente tem que ter em mente que ele faz o quê? Ele é dividido em duas partes. No caso, o encéfalo, né, como vocês podem estar vendo aqui, que vai ser toda a parte da região do cérebro, e vamos ter a medula espinhal, tá? Então, o sistema nervoso central ele é dividido em duas partes, encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, ele é subdividido em três partes, né? Então, aqui você tem o encéfalo, ele vai ser subdividido em três partes. Quais serão essas partes? Será o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá ok? Enquanto a medula espinhal ela é dividida em gânglios e cauda equina. Isso vocês não vão precisar ver agora, porque vocês vão estar vendo nos próximos slides. Então, gente, quando a gente falar em sistema nervoso central, vocês têm que ter em mente isso, que o sistema nervoso central ele vai ser dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, ele vai estar subdividido em cérebro e cerebelo e tronco encefálico. Professor, mas por que eu preciso saber algumas partes de anatomia no caso do sistema nervoso central? O que acontece? Dependendo a parte que você vai usar o medicamento, ele vai ter uma ação. Então, o que acontece? Tem partes do cérebro que controlam o quê? O nosso sono. E o que acontece? Se você toma um medicamento para você dormir, então esse medicamento ele tem que agir naquela parte do sono, correto? Então, por exemplo, se você tem um medicamento que você quer que ele lhe cause, no caso dos antidepressivos, para que ele não deixe a pessoa deprimida, ele vai agir na parte do cérebro, naquela parte que controla o quê? A sua ansiedade, a sua euforia. Então, isso nós vamos estar vendo esses medicamentos um por um. Tanto os antidepressivos, os antipsicóticos, os anestésicos, se eu não me engano, e por aí vai também. Tá ok? Então, o sistema nervoso central ele é dividido nessas partes que eu te falei, e o sistema nervoso central ele é também formado por neurônios, né? Por quê? Não sei se vocês já viram aqueles desenhos que o neurônio ele recebe um impulso elétrico, né? Para quê? Para fazer a comunicação de um neurônio e outro, né? Ou de uma célula para outra, né? Então, esse impulso elétrico, ele vai fazer o quê? Ele vai, depois, no final, ele vai liberar de uma forma química.
Qual seria essa forma química? Seria os neurotransmissores, né? Que vai ser a parte química. Então, o impulso elétrico, a comunicação, ela é feita por impulso elétrico e que vai gerar mediadores químicos. Então, ela é formada por impulso elétrico e mediadores químicos. Beleza? Então, como eu falei, no cérebro a gente vai ter neurotransmissores, né, que vai depender aonde tem maior quantidade desses receptores para se encaixar esse neurotransmissor, é que vai ter a relação do medicamento. Tá? Então, o efeito vai se apresentar de maior em determinada região, como de menor numa outra região. Por exemplo, como eu citei para vocês, tem uma região que ela vai ser responsável pelo sono. Né? Então, se eu tenho um fármaco que vai agir naquela região, o que ela pode fazer? Ela pode me causar mais sono ou menos sono. Lembrando, se for agonista, ele vai imitar a ação do neurotransmissor. Se ele for antagonista, ele vai bloquear o receptor, impedindo que o neurotransmissor faça a sua ação. No caso aqui, suponhamos que o neurotransmissor se liga naquela parte do cérebro que dá sono. Se você não está sentindo sono, você vai tomar um medicamento, onde ele vai agir naquela região do cérebro que causa sono, vai se ligar ao receptor, causando assim o sono. Mas, professor, eu sinto muito sono. Então, o que vai acontecer? Você vai tomar um remédio antagonista, que ele vai agir na região da parte do cérebro que causa o sono, e ele vai bloquear aquele receptor. Ele bloqueando aquele receptor, ele vai impedir que o neurotransmissor se ligue ao receptor na parte do cérebro que causa sono, e assim deixando você o quê? Sem sono. Tá? Então, isso que nós iremos estar vendo à medida da aula, o que faz no sistema nervoso central. Tá ok? Gente, qualquer dúvida pode me perguntando. Então, aqui é uma parte do que eu falei lá em cima. O sistema nervoso central ele é responsável de forma geral por receber e processar todas as informações do organismo. Como eu falei para vocês, ele vai fazer a comunicação de um neurotransmissor, né, para o outro. Então, ele vai ser responsável por processar todas as informações que existem no seu organismo, né, entregando as informações interna e externa. Um exemplo que eu posso falar para vocês é assim, por exemplo, você colocou a mão no fogo. O que vai acontecer com a sua mão no fogo? Você vai começar a sentir o calor. Então, os neurotransmissores vão transmitindo o quê? Aquela sensação de calor. Até a tal ponto de você pegar e tirar a sua mão, porque está muito quente. Então, os neurotransmissores eles também vão passar essa informação. Ó, tá calor, tá calor, tá calor, tá quente. Até o ponto de você tirar a sua mão do fogo. Então, é isso que ele vai fazer. Mas como, professor? Eu senti na mão e foi até o cérebro. Devido a isso, esses neurotransmissores, como a gente falou, eles fazem ligações, né, para transmitir o sinal para o outro, né, entre células e outro. E o nosso corpo é formado todo de células. Então imagine, passando uma informação dessa. Ele é constituído pelo encéfalo, como eu falei, que é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E tem também a medula espinhal, que está protegido pelo crânio e coluna vertebral, respectivamente. Na figura embaixo, né, são formados por 3 lâminas conjuntivas denominadas meninge. São elas a dura mate, aracnoide e pia mate. Há entre as duas últimas a presença de um líquido, o licor, que é responsável pela nutrição do sistema nervoso central e pela minimização do possível traumas causados por choque mecânico. Então, o que acontece? Para você ver que o nosso corpo ele é tão assim perfeito que nele ele tem a dura mate aracnoide, né, e a pia mate, que são responsáveis por proteger. E ainda você tem o que? Um líquido, né, tanto no cérebro quanto na coluna, um líquido que faz o quê? Que ela protege também de impactos,
que se você não tivesse esse líquido, também se tivesse impacto, poderia causar algum trauma ou algum choque. Tá? Não choque de eletricidade. Choque que eu falo, por exemplo, quebrar alguma coisa. Gente, vou tentar ser um pouco mais rápido porque tem bastante coisa, tá? Bom, para que um medicamento ele possa chegar ao cérebro, o que que acontece? Ele tem que ser um medicamento muito lipossolúvel. Se esse medicamento ele for hidrossolúvel ou pouco lipossolúvel, ele não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Tá? Então, para você ver, como eu falei para vocês, o nosso corpo é tão perfeito que ele tem uma barreira chamada barreira hematocefálica, que essa barreira é responsável pelo quê? Ela vai servir de proteção do sistema nervoso central, que vai impedir que substâncias químicas ou fármaco não entre no nosso sistema nervoso central. Então, você imagine, você tem no seu cérebro, você tem uma barreira que ela vai proteger você, o seu corpo, de que entre substâncias estranhas ou compostos químicos. Então, a barreira hematocefálica, ela serve de proteção do sistema nervoso central. Tá? Ela vai impedir que substâncias químicas e fármaco entre dentro dessa, ultrapasse para dentro do cérebro. Tá ok? E para vocês verem também, como eu falei, o nosso corpo é tão perfeito que o nosso cérebro é como se fosse um dinheiro que você coloca num cofre para que ninguém possa roubar. Ou, né? Porque, olha só, o nosso cérebro ele é protegido pela pele, né? Como eu falei para vocês. É conferido depois pelo periósteo, não sei se vocês viram isso em morfologia, pelo osso. Depois lembra das camadas que eu falei que ainda tem de proteger o cérebro? Além do osso, depois vem uma camada chamada dura mater, a aracnoide, a pia mater. E depois aqui teria que ter um líquido que protege, porque imagine, você sofre um trauma na cabeça, esse líquido vai amortecer, esse líquido vai proteger ainda também o seu cérebro. Para você ver que é uma parte tão importante do nosso corpo que ela é bem protegida, né? E além disso, ela tem o quê? A barreira hematoencefálica, né? Que vai impedir que compostos estranhos cheguem ao nosso cérebro. Aí você, ao nosso sistema nervoso central, que faz parte do cérebro. Aí você me pergunta, mas professor, se eu tenho uma barreira hematoencefálica que protege meu sistema nervoso central, ela vai impedir que fármacos entrem lá para fazer a sua ação. E como que esse fármaco vai entrar? Então, o que que acontece? Essa barreira hematoencefálica, quanto maior o fármaco for lipossolúvel, ele vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, porque ele é um fármaco lipossolúvel, tá? Lipossolúvel. Se o fármaco for hidrossolúvel, ele não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, só apenas os fármacos lipossolúveis vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Hidrossolúvel não. Mas lembrando, esse fármaco ele tem que ser o quê? Muito lipossolúvel para poder ultrapassar a barreira hematoencefálica. Porque imagine, se todo fármaco fosse lipossolúvel e ultrapassasse a barreira hematoencefálica, então você ia ter toda a ação do fármaco também. Por quê? No sistema nervoso central, a gente também tem os receptores alfa-1, beta-1, beta-2, dopamina, ou receptores dopa-1, dopa-2 e por aí vai. Que também a gente tem no nosso organismo, no nosso corpo, receptores. Como um exemplo mesmo, no estômago a gente tem receptores H1, né? E no cérebro também. Então, se eu tomo um medicamento que ele é hidrossolúvel, ele não vai ultrapassar a região
da barreira hematoencefálica? Ele vai ficar no nosso organismo, suponhamos aí que eu tomo um remédio para o estômago. Ele vai ficar no meu organismo, esse remédio é mais hidrossolúvel, ele não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica. Ele vai chegar e agir aonde? Lá no nosso estômago. Ou suponhamos, esse remédio, esse fármaco, ele não é tão lipossolúvel. Suponhamos que ele é assim, ó, no caso da sua lipossolubilidade. Ele é pouco lipossolúvel. Então, se ele é pouco lipossolúvel, ele também não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Para ultrapassar a barreira hematoencefálica, o medicamento ou o fármaco ele tem que ser muito lipossolúvel. Então, suponhamos aqui, ó, que nesse maisinho, que eu estou desenhando embaixo, é a lipossolubilidade dele. Tá? Então, se um fármaco for pouco lipossolúvel, ele não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. A partir do momento que o fármaco é muito lipossolúvel, ele vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Tá? Professor, mas no caso, o antibiótico para meningite, ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica? Ele vai conseguir. Por quê? A meningite, quando a pessoa pega a meningite, suponhamos que a sua barreira hematocefálica ela esteja assim. Se você toma aquele antibiótico normalmente, sem estar com meningite, o que acontece? Aquele antibiótico que é usado para tratamento de meningite, ele é pouco lipossolúvel. Ele não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Tá? Mas o que acontece quando a pessoa tem meningite? A meningite ela vai fazer o quê? Ela vai mexer nas estruturas da barreira hematoencefálica. Então, suponhamos que em vez de ela estar assim, como aqui no desenho, a barreira hematoencefálica ela vai ficar o quê? Desconfigurada. Então, suponhamos que ela fique assim, ó. Desconfigurada. Tá vendo? Então, ela estando assim, a meningite causou isso naquela barreira. Então, ela estando assim, ela vai possibilitar que medicamentos pouco lipossolúveis entre dentro, ou até mesmo medicamentos hidrossolúveis entre nessa barreira hematoencefálica. É por isso que o antibiótico que é usado para o tratamento da meningite, quando se tem a meningite, ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica por causa disso. Porque a meningite vai mexer na estrutura da barreira hematoencefálica, deixando com que a barreira fique como eu posso dizer para vocês, com uma forma de estrutura diferente, deixando assim aquele medicamento pouco lipossolúvel ou hidrossolúvel entrar dentro do nosso cérebro. Mas lembrando, se a barreira estiver normal, aquele medicamento que é usado para a meningite, ele não vai conseguir ultrapassar. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. Deu para entender essa parte, né? O medicamento, ou o fármaco, ele só vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica quanto maior lipossolubilidade ele tiver. Quanto mais lipossolúvel ou lipofílico ele for, quanto mais lipofílico ele for, maior a chance de ele passar a barreira hematoencefálica. Se ele for lipossolúvel, não. Lipofílico, sim. Tá? Então, aqui é um exemplo que eu peguei para explicar melhor para vocês. Então, você tem lá no seu sistema, tudo tem o quê? Você tem bactérias. Deixa eu pegar de outra cor para ficar melhor. Então, você tem o quê? Bactérias, anticorpos, você tem compostos químicos, né? Tudo dentro do seu corpo. Imagine se tudo isso consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar no seu sistema nervoso central. Causaria um grande colapso. Que é isso que depois nós iremos ver quando se trata de Alzheimer, entre outros. Mas eu quero que vocês foquem nisso. Então aqui você tem tudo isso aqui, ó, bactérias, anticorpos, compostos químicos. Então o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar ultrapassar a barreira hematoencefálica. Só que eles não vão conseguir. Por quê? Porque eles não são compostos
muito lipossolúveis. Então, eles não vão conseguir ultrapassar essa barreira hematoencefálica. Então, você viu que ela está protegendo o seu sistema nervoso central? Né? Ela não vai conseguir penetrar. Vai ficar lá, parado. Já o oxigênio, né? O oxigênio, ele consegue ultrapassar, tá vendo? O oxigênio, ele consegue chegar até o cérebro, tá? Então, vocês viram que compostos lipossolúvel, ele não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, enquanto os compostos lipofílico consegue, beleza? Essa parte deu para entender, porque assim, gente, essa parte vai ser de grande importância para o resto do nosso entendimento, tá ok? Então, gente, continuando ainda a nossa aula, eu estou pegando um pouquinho de morfologia para que vocês possam entender melhor, né? Porque não adiantava eu chegar aqui, como eu já falei para vocês, chegar a atacar a matéria apenas da apostila e não explicar para vocês tudo, tá? Então, assim, está sendo um pouco mais longo os vídeos, mas pelo menos vocês vão entender um pouco mais. Então, o que que acontece? A gente tem os neurônios, correto? Esses neurônios, eles são formados por dendrito, transmissão axônio. Você tem o axônio, as células de Schwann e a vesícula, né? E onde vai ocorrer a sinapse, correto? Então, suponhamos que você está lá descansando, você não está fazendo nada. E sem querer você quer testar a sua... Você vai lá e coloca a sua mão no fogo. No momento que você coloca a sua mão no fogo, vai começar a esquentar. O que que vai acontecer? Os seus neurônios, eles vão receber um impulso elétrico, né? Aqui como a gente pode ver na tabelinha do lado, os seus neurônios eles vão receber um impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele vai ser gerado pelos íons potássio e sódio, né? Esse impulso elétrico ele vai se propagar. Então, quando esse impulso elétrico se propaga, ele vai chegar aonde? No terminal axônio. Chegando no terminal do axônio, o que esse impulso elétrico vai fazer? Esse impulso elétrico ele vai ativar um botão chamado botão sináptico, tá? Nesse botão sináptico, ele vai liberar o que? Agora, ele vai liberar os mediadores químicos. Quem seriam esses mediadores químicos no nosso neurotransmissor? Esses mediadores químicos no nosso neurotransmissor seriam os neurotransmissores, que seriam acetilcolina, norepinefrina, entre outros neuroreceptores, tá? Neurotransmissores. Tá? Então, quando o impulso elétrico chega no terminal do axônio, o terminal do axônio vai fazer o quê? Vai ativar o botão sináptico, que vai fazer o quê? Vai liberar mediadores químicos. Quem são esses mediadores químicos? São os neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Acetilcolina, norepinefrina, entre outros. Só que quando esse neurotransmissor ele é liberado, né, tem lá o cálcio. O cálcio ele é muito importante na hora do neurotransmissor, porque o cálcio ele vai formar a vesícula neuronal. Então, vocês vão estar vendo também medicamentos que vão atuar nesse cálcio. O que ele vai fazer? Ele pode impedir a formação da vesícula. Impedindo assim a formação da vesícula, não vai ser liberado o neurotransmissor. Mas isso nós iremos ver para frente, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Então, chegou no botão sináptico, você vai liberar mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão entrar na vesícula, aonde essa vesícula irá se fundir com o neurônio, né? Liberando o quê? Os mediadores químicos, liberando os neurotransmissores aonde? Na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, quando é liberado na fenda sináptica, ele vai se ligar a quem depois? Aos receptores específicos deles. Então, a acetilcolina vai se ligar ao receptor muscarínico e por aí vai. Então, deu para entender essa parte? Vou repetir de novo.
o seu neurônio vai receber um impulso elétrico, né, que vai ser gerado pelo sódio e o potássio. Esse impulso elétrico ele vai chegar até o terminal do axônio, ele vai ativar o botão sináptico. Esse botão sináptico ele vai liberar os mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Acetilcolina, norepinefrina e por aí vai. Quando esses neurotransmissores é liberado, esses neurotransmissores vai ser liberado no neurônio, aonde esses neurotransmissores vão ficar na vesícula neuronal. A vesícula neuronal vai se fundir com o neurônio, liberando assim quem? Os neurotransmissores. Esses neurotransmissores irão cair na fenda sináptica e na fenda sináptica esses neurônios irão se ligar aos receptores que estão na fibra pós-ganglionar, né? Na fibra pós-neuronal. Desculpa, na fibra pós-neuronal. Tá ok? Deu para entender essa parte? Vai ser de grande importância. Então aqui, ó, eu coloquei um desenho só para vocês verem, né? Aqui, ó, recebeu o impulso elétrico, ó, como vocês estão vendo. O impulso elétrico se propagou, correto? Se propagou por os outros neurônios, que vocês podem ver que um neurônio está ligado ao outro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no desenho para mostrar para vocês. Então, vocês podem ver o que, ó? Opa, não dá para... Que um neurônio está ligado ao outro, tá vendo? Ó, os ligamentos entre eles. Então, o que acontece? Ó, recebeu um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai se propagar, né, como a gente falou. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar até o terminal do axônio, ele vai ativar o botão sináptico, ele vai liberar mediadores químicos, que são... Quem são esses mediadores químicos? Os neurotransmissores, que vão ser liberados na fenda sináptica, que vai se ligar ao receptor da fibra pós-neuronal. Beleza? Então aqui foi só para vocês verem como que é. Recebe um impulso elétrico, ele se propaga. Então aqui também é só para vocês entenderem, ó, tá vendo? O que acontece? Você tem aqui, ele está em estado de repouso. O sódio está lá fora da célula, né? Então, quando o sódio está fora da célula, você está em repouso. Quando o sódio ele entra para a célula, vai começar o impulso nervoso, né? O impulso, e assim vai fazer o quê? Vai começar a ter o impulso elétrico, como a gente falou no neurônio. Então, quando o sódio está em cima, você está em repouso. Aí, o que vocês estão vendo aqui? Ó, o sódio entrando para dentro da célula. Então, vai estar recebendo um impulso nervoso. Tá ok? Então, aqui, ó, para entender melhor, quando o sódio ele entra dentro da célula, você vai estar começando a receber um impulso nervoso, um impulso elétrico. O sódio entrou na célula, você está recebendo um impulso elétrico. Só que quando o sódio entra na célula, ele tem que empurrar alguém. À medida que ele entra, ele empurra o potássio para fora da célula. Só que o que acontece? Quando o potássio ele está fora da célula, você está tendo um impulso elétrico. Quando o potássio dessa vez entra para a célula, vai fazer o quê? Vai expulsar o sódio para fora da célula. Quando ele expulsa o sódio para fora da célula, se entra em repouso. Tá ok? Deu para entender essa parte? Caso não tenha dado, vocês me falam que eu volto e explico de novo. Então aqui, gente, também coloquei um outro GIF para vocês estarem vendo, que aqui os neurotransmissores já foram liberados, como a gente explicou. Esse neurotransmissor, eles vão cair, esse espacinho que tem aqui é a fenda sináptica. Caindo na fenda sináptica, esse neurotransmissor, o que eles vão fazer? Vão se ligar aos receptores pós-neuronal. Tá vendo? Aos receptores que ficam ligados aonde? No neurônio pós-neuronal. Tá vendo? Então aqui você tem o neurônio pré-neuronal e depois você tem o neurônio pós-neuronal. Então ele
os neurotransmissores vão cair na fenda e vão se ligar aos receptores que estão no neurônio pós-neuronal. O que pode acontecer é que, se você tem neurônios em excesso, esse neurotransmissor, ele pode ficar aqui na fenda sináptica, o neurotransmissor. O neurotransmissor que não se ligar ao receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para dentro do neurônio pós-neuronal. Ele voltando ali para esse neurônio, através do quê? De uma enzima que vai captar ele e vai levar ele para dentro, ele pode ser reutilizado ou ele pode ser degradado. Se ele for degradado, ele não vai mais fazer a sua ação. Um exemplo disso é quando a gente tem a acetilcolina. Se a acetilcolina está em maior quantidade ou ela não está se ligando ao receptor, ou ela vai ser transportada para dentro, ou vai ter uma enzima que vai ser a acetilcolinesterase, que vai degradar esse neurotransmissor que está em excesso, ou que não conseguiu se ligar ao receptor. Então, tem medicamentos ou fármacos que eles vão agir aonde? Eles vão agir na recaptação desse neurotransmissor. Então, ele vai impedir que o neurotransmissor seja captado de volta para dentro do neurônio pós. E o que vai fazer? E tem fármaco que vai agir na enzima que degrada esse neurotransmissor. Se a enzima não degradar esse neurotransmissor, você vai ter esse neurotransmissor na fenda sináptica e ele vai se ligar ao receptor normal. Tá ok? Então, gente, aqui também é um exemplo do que eu vou falar para vocês. Então, vocês têm o neurotransmissor acetilcolina, o neurotransmissor dopamina, o GABA, que vai ser inibitório, o glutamato, que vai ser excitatório, a serotonina, a norepinefrina e a histamina. Então, qual vai ser os receptores? Aqui eu coloquei os receptores de cada um. O receptor da acetilcolina vai ser o muscarínico. O da dopamina, o D1 e o D2. O do GABA vai ser o GABA-A e o GABA-B. O do glutamato excitatório vai ser o NMDA, o AMPA e o kainato. O da serotonina vai ser o 5-HT1, o 5-HT2A e o 5-HT3. E a norepinefrina, que vocês estão cansados de saber, ela vai se ligar aos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. E os antihistamínicos, que vai se ligar aos receptores H1 e H2. Eu coloquei aqui, se caso não ficou claro no outro slide, o que acontece? No neurônio pré-sináptico, como eu falei, vocês vão receber um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ativar o botão sináptico que vai liberar os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ficar aonde? Armazenados numa vesícula. Essa vesícula ela é formada por cálcio. Então lembre bem desse íon, que para essa vesícula ser formada, ela precisa do cálcio. Tá? Então, foi lá, fez a vesícula. Essa vesícula ela vai se fundir com o neurônio pré-sináptico e vai liberar o quê? Os neurotransmissores, como vocês estão vendo aqui. Ó. Esses neurotransmissores eles vão cair aonde? Na fenda sináptica. E esses neurotransmissores vão se ligar aos receptores que estão no neurônio pós-sináptico, fazendo assim a sua ação que ele tem que fazer. O que pode acontecer? Se você tem os neurotransmissores que não se ligarem ao receptor, ele pode ser recaptado, por uma enzima transportadora e ser liberado novamente no neurônio pós-sináptico. Caso seja liberado no neurônio pré-sináptico, de novo, o que ele pode fazer? Ele pode depois se ligar novamente à vesícula e fazer novamente todo o procedimento. Ou vai ter uma enzima que vai degradar, que vai quebrar o neurotransmissor, impedindo assim que ele volte e não faça mais a sua ação. Beleza?
Por que você tem que saber isso? Porque tem medicamentos ou fármacos que vão agir na recaptação, que vai impedir esse transporte do neurônio pré-sináptico, né? Que vai impedir que o neurotransmissor seja recaptado e voltado para o neurônio pré-sináptico. E tem fármacos que vão fazer o quê? Que vão agir na enzima que degrada aquele neurotransmissor. Se a enzima não degrada aquele neurotransmissor, o que vai acontecer? Você vai continuar com aquele neurotransmissor na fenda sináptica, esperando com que ele se ligue ao receptor. Beleza? Então a gente vai ver muito sobre os medicamentos que eu vou falar para vocês ainda.